Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, quarta-feira, 14 de dezembro, a lição 12 ela tem como título A Orientação do Espírito. A lição de hoje ela está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, do versículos 4 a 24, onde aqui fala da importância do Espírito Santo, de nós entendermos as suas mensagens, se elas devem ser verdadeiras ou não, para nós identificarmos se a voz é do Espírito Santo. E antes de Jesus ascender ao céu, ele disse aos seus discípulos que ele enviaria aquele que iria ensinar e orientar todos aqueles que creem nele, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. E que a promessa de Jesus, ela foi cumprida menos de 2 semanas mais tarde, quando o Espírito Santo veio em poder sobre os crentes em Pentecostes, que está lá em Atos 2. Agora, quando uma pessoa crê em Cristo, o Espírito Santo imediatamente se torna uma parte permanente de sua vida, que fala ali no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 14. O Espírito Santo tem muitas funções. Ele é o agente que derrama o amor em nossos corações, que está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5. E ele não somente distribui os dons espirituais de acordo com a sua vontade, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11, mas também ele nos conforta, ele nos alerta, que está lá em João capítulo 14, versículo 16, nos ensina a verdade e permanece em nós como um selo da promessa em nossos corações, até o dia da volta de Jesus, que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. O Espírito Santo também, ele assume o papel de guia e conselheiro quando nós assim, em nosso caminho, na nossa jornada, ele mostra qual é o caminho a ser seguido, revelando assim a verdade para todos nós através de Deus, que está lá em Lucas capítulo 12, versículo 12. E ele também nos conduz à experiência de salvação, mostrando o caminho da salvação, que está lá em João capítulo 16, versículos 7 a 11. Ele também nos capacita na nossa missão de salvar pessoas, que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E uma das maneiras mais importantes para nós reconhecermos a orientação do Espírito Santo é conhecer bem a palavra de Deus e ver a harmonia que ele diz com a Bíblia, que é a fonte definitiva de sabedoria sobre como nós devemos agir e viver, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, para que nós não sejamos enganados facilmente. Visto que o Espírito Santo, que neutraliza as obras de Satanás e muito assim mentirosas, degenerativa, enganadora, e não é surpresa que Satanás tente de todas as formas meios de distorcer a devida compreensão da natureza e da obra do Espírito Santo. Enquanto alguns mentirosos e oportunistas negam a sua personalidade, porém outros elevam os dons do Espírito acima do seu poder transformador. E foi o caso de Simão, o feiticeiro de Samaria, que aparece ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 a 24, que conta ali que ele, ao ver os discípulos de Jesus receberem poder do Espírito Santo, e os discípulos fazendo milagres, curas,
ele também queria receber essas ordens do Espírito Santo, sem ter sido transformado, regenerado por ele. Onde Simão praticava a magia, que está lá em Atos capítulo 8, versículo 9, e ele era muito conhecido naquela cidade. E ele pede, né, para os discípulos, e principalmente para Felipe, para que ele pudesse ser batizado, com as intenções, né, de ele ganhar mais dinheiro, ganhar fama, mais fama, e misturar verdades com mentiras. E o que nós vemos hoje, nos dias de hoje, em várias doutrinas, né, nós vemos curas de doenças, alguns de doutrinas falam que ressuscitam mortos, fazem revelações na igreja, revelações de si mesmo, e dizem terem o poder do Espírito Santo, mas estão muito longe da palavra de Deus, da verdade clara da Bíblia. Não obedecem estatutos e mandamentos de Deus, portanto, eles não possuem o poder do Espírito Santo, e sim o poder de engano de Satanás. Porque os verdadeiros filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo, pela verdade, que está lá em Romanos 8, versículo 14. O conhecimento, né, da palavra de Deus pode nos ajudar a discernir se os nossos desejos vêm do Espírito Santo ou não. Temos que testar as nossas inclinações de acordo com as Sagradas Escrituras. O Espírito Santo nunca irá nos estimular a fazer qualquer coisa contrária à palavra de Deus, contrária ao que está nas Sagradas Escrituras. Se algo está em conflito, né, com a Bíblia, então não é do Espírito Santo, e logo deve ser ignorado. Por isso que Jesus nos advertiu: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes disse claramente: eu nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Que está lá em Mateus capítulo 7, do versículos 21 a 23. Isto claramente, através desse versículo de Mateus 7, capítulo 7, né, significa que o Espírito Santo, ele jamais guia alguém para longe da palavra de Deus, para longe do que está escrito nas Sagradas Escrituras, onde foi o próprio Deus que inspirou profetas para escrever todos os capítulos e versículos que estão nas Sagradas Escrituras, e que o Espírito Santo só fala o que está ali na Bíblia. Por isso a nossa necessidade diária de nós estarmos em comunhão com Deus, em oração, nos consagrarmos a cada manhã e sermos batizados, né, pelo poder do Espírito Santo. Isso nos mantém os nossos corações bem abertos para a liderança do Espírito Santo na nossa vida, e também permite que o Espírito Santo fale em nosso favor. E ele nos assiste, ele nos sustenta nas nossas fraquezas, e ele intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito Santo é aquele que sonda os nossos corações, sabe qual é a nossa mente necessária segundo a sua vontade e o seu querer. Por isso que da importância, né, de todos nós, a cada manhã, nós nos ajoelharmos, clamarmos e implorarmos pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, e diante do Senhor fazer orações que renovam os nossos votos de consagração a Ele, Deus. E
e pedir, solicitar da atuação do Espírito Santo na nossa vida. E é por isso, meus amigos, minhas amigas, que Deus tem falado com as pessoas, todas as pessoas, através do Espírito Santo. Inclusive com você, meu amigo, minha amiga, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, a sua mente se abre. Você começa a ter sabedoria, começa a ter entendimento, porque o Espírito Santo está agindo em você. E quando você age, você começa a entender mais as Sagradas Escrituras. Você começa a desenvolver dons e talentos que você nunca tinha visto na sua vida. E além do mais, meu amigo, minha amiga, quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar você, tua família e todos aqueles que aceitarem a Ele como Salvador e Senhor para as mansões celestiais, lá no céu, nas bodas do Cordeiro, nas bodas de Jesus. Um lugar onde não haja mais dor, não haja mais morte, não haja mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.